PNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite. O governo federal decidiu adiar o leilão de 6 terminais portuários que estava marcado para o próximo dia 23 de maio, na B3, em São Paulo. A decisão foi anunciada pelo Ministério de Portos e Aeroportos em decorrência da situação de calamidade no Rio Grande do Sul. O MPOR também organiza a operação logística para que as doações vindas do Brasil inteiro cheguem aos desabrigados gaúchos. Quem traz as informações é o repórter Paulo José Ribeiro, ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Núria. Boa noite para você que acompanha o BNews 19 horas. É isso. E hoje também teve reunião do presidente Lula com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para discutir medidas de socorro ao estado do Rio Grande do Sul. Lá, durante a reunião, foi anunciada a suspensão do pagamento da dívida do Estado à União por um período de 3 anos. A gente também vai falar sobre as novas medidas regulatórias da ANTAQ, os novos fluxos logísticos anunciados pelo Ministério de Portos e Aeroportos e o adiamento desse que seria o primeiro leilão portuário do ano. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Daqui a pouquinho, Paulo, você vai ver também que a ANTAQ autorizou hoje a isenção total ou desconto parcial nas tarifas de embarcações que contenham cargas destinadas ao apoio humanitário para o Rio Grande do Sul. Todas as notícias sobre infraestrutura do país você vê em 30 segundos. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. A gente vai direto ao vivo falar com o repórter Paulo José Ribeiro, que vai trazer mais informações, porque hoje tivemos uma série de anúncios aí com relação ao Rio Grande do Sul. Boa noite novamente, Paulo. Boa noite de novo, Núria. Hoje à tarde teve reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para discutir essas medidas de socorro ao estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma das piores crises climáticas de toda a sua história. E o governo federal confirmou a suspensão do pagamento de dívidas do estado do Rio Grande do Sul à União por um período de 3 anos. O valor... Além disso, também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os juros sobre todo o estoque da dívida serão zerados pelo mesmo período. Segundo Haddad, a medida fará com que 11 bilhões de reais que seriam destinados ao pagamento da dívida sejam mandados para um fundo contábil que será investido na recuperação do Estado. De acordo com o ministro, a suspensão da dívida, junto aos outros investimentos diretos do governo federal, que foram de 12 bilhões de reais anunciados na semana passada, chegam a um aporte... totalizam, aliás, um aporte federal de 23 bilhões de reais para socorro ao estado do Rio Grande do Sul. A proposta da suspensão da dívida irá seguir como projeto de lei complementar para análise do Congresso e ainda deve ser aprovada e sancionada. O governador Eduardo Leite classificou a medida como um passo muito importante. Ele falou hoje sobre toda a situação do estado. Até o momento, são 447 municípios gaúchos afetados. 80 mil pessoas em abrigos, 538 mil desalojadas, 806 estão feridas, 127 desaparecidas, 147 óbitos registrados. Eduardo Leite explicou que, embora o volume das chuvas diminua, a água monitorada durante o final de semana ainda vai se movimentar pelos rios do estado. A previsão é de uma elevação no Rio Guaíba até terça-feira. Prefeituras já emitiram os comunicados de evacuação de localidades que já foram atingidas e poderão ter agravamento do quadro ao longo desses próximos dias. Ainda ontem falei com os prefeitos da região sul novamente
e a expectativa de que entre hoje e quarta-feira a gente tenha aí o momento mais grave das inundações nesses municípios da região sul. Até amanhã a gente deve ter ainda elevação forte do nível aqui do Guaíba e trazendo novamente muitos transtornos aqui na região. O governo reforçou os avisos para que não sejam necessárias novas operações de resgate. Segundo o governador, já foram liberados 164 trechos em rodovias estaduais e federais. Hoje são 109 bloqueios totais e 53 parciais nas estradas do estado. No âmbito federal, a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, publicou uma resolução que autoriza descontos nas tarifas de embarcações que transportem cargas para ajudar no apoio humanitário ao estado do Rio Grande do Sul. Os descontos são integrais para embarcações exclusivamente destinadas à entrega de donativos e proporcionais para aquelas que transportam cargas humanitárias não exclusivas. Segundo a agência, as embarcações com doações para as vítimas das enchentes no estado terão prioridade em todos os portos. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, também anunciou que países fronteiriços flexibilizam regras de transporte com origem e destino ao Rio Grande do Sul. A Argentina suspendeu a exigência de licença especial para os veículos 0 km e o Uruguai flexibilizou os pontos de ingresso e saída de seu território. Assim como a ANTAQ, a ANTT informou que as consultas quanto à possibilidade de entrada no país de veículos com doação recebem tratamento prioritário. Para o governador, a agenda de reconstrução da infraestrutura do estado e da vida das pessoas deve ser uma prioridade deste e do próximo governo. O governo do estado do Rio Grande do Sul vai precisar, ao longo desses próximos anos, dada a extensão dos danos que tem nos municípios, o maior fôlego possível com a sua própria capacidade para colocar na reconstrução. A agenda deste governo, naturalmente, até o final deste mandato, e muito provavelmente a do próximo governo será ainda a reconstrução de muito do que a gente perdeu ao longo desse evento climático. E isso vai exigir o maior esforço possível. E o governo federal adiou o leilão de 6 terminais portuários que estavam previstos para o dia 23 de maio na B3, em São Paulo. A decisão foi anunciada pelo Ministério de Portos e Aeroportos por causa da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Em comunicado, a pasta afirmou que a decisão foi tomada em respeito aos familiares e amigos das vítimas da tragédia. Este seria o primeiro leilão portuário do ano e previa o arrendamento de uma área no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, 4 áreas no Porto de Recife, em Pernambuco, e uma área no Porto do Rio de Janeiro. As novas datas para a realização do leilão não foram anunciadas, mas serão anunciadas em breve, segundo o Ministério. Hoje, a ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, também oficializou novas medidas regulatórias com o objetivo de auxiliar a entrega de doações no Rio Grande do Sul. Foi autorizada a isenção total ou desconto parcial nas tarifas de embarcações de cargas destinadas ao apoio humanitário ao Estado. As embarcações destinadas a doações para as vítimas terão prioridade nos portos gaúchos. A gente conversou com o diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, que falou sobre essas medidas. Vamos conferir. Essa resolução ela traz 2 medidas principais. A primeira é determinar que as autoridades portuárias deem preferência de atracação às embarcações que estiverem transportando os donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E a segunda medida é autorizar desde já que as autoridades portuárias também possam conceder descontos parciais ou integrais para aquelas operações que envolvam também carga que tenha por destino o apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Essa foi uma cota de contribuição fruto de um esforço coletivo de toda a diretoria da ANTAQ, que se esmerou no final de semana para tentar identificar medidas que pudessem tornar mais célere a chegada desses donativos e também buscar incentivos para todos aqueles que estão trabalhando em pró do apoio às vítimas das enchentes que o Estado do Rio Grande do Sul enfrenta.
E você conferiu aí a nossa conversa exclusiva com o diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, e o Ministério de Portos e Aeroportos também anunciou novos fluxos logísticos para o envio de doações ao Rio Grande do Sul. O relatório do Ministério destacou que foram organizados 5 fluxos para escoamento de doações pelos portos nacionais. Estima-se que cerca de 1.790 toneladas sejam movimentadas pelos fluxos definidos em reuniões entre o Ministério, a Força Aérea Brasileira e empresas do setor de logística. O objetivo da medida é liberar as bases aéreas, terminais de carga e aeroportos que receberam doações. O transporte marítimo envolverá os portos de Santos, Pecém, Suape, Salvador e Manaus. 2 desses fluxos passarão pelo terminal da Santos Brasil, no Porto de São Paulo, no litoral de São Paulo, no Porto de Santos, litoral de São Paulo, que irá receber a maior parte das cargas. O fluxo para o Porto de Manaus ainda não foi definido. Voltamos com você, Núria. Obrigada, Paulo. Além do governo, as empresas portuárias de logística seguem se mobilizando para arrecadar doações e fazer com que elas cheguem ao povo gaúcho. Vamos ver aqui no telão alguma dessas empresas? Olha só, a CGM Logística em Santos tem ponto de entrega na Conselheiro Nebias 34, no centro de Santos, no litoral de São Paulo. A gente tem também na Brasmeg, nas 2 sedes, tanto na sede da Mauá quanto na sede de Cubatão, ponto de coleta. Temos também, através da ATP, Associação dos Terminais Privados, que disponibilizou uma chave Pix para o envio de dinheiro. Você pode aí fazer o download do QR Code que está na tela. E a Vibra participa do Movimento União Brasil, junto com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Forças Armadas. As informações sobre como fazer a doação estão na tela e estão também no portal bnews.com.br. É hora de doar, principalmente de ajudar para que as doações cheguem aos mais necessitados. O setor de logística pode contribuir imensamente nesse sentido. O governo do Rio Grande do Sul já pediu o apoio, principalmente de balsas e barcos. Bom, a chuva deve dar uma trégua nos próximos dias, mas o frio vai chegar com força no Rio Grande do Sul nessa semana. A catástrofe no Rio Grande do Sul entra na segunda semana e, de acordo com a Metsul Meteorologia, ainda há tendência de piora em alguns pontos do estado, caso da região de Porto Alegre. Vai chover menos que os últimos dias e o estado terá diversos momentos de sol, mas, por outro lado, a chegada de uma forte massa de ar frio vai aumentar o problema dos moradores atingidos pelas enchentes. Manhãs frias, com frio de inverno, as tardes também com pouca elevação de temperatura. Destacaria Serra Sudeste, Zona Sul ali, de uma forma geral, Campanha, Oeste Gaúcho, na terça. Quarta-feira o frio se expandindo, o começo da quinta-feira também frio. E mínimas abaixo de 10 graus em grande parte das regiões e podendo ficar abaixo dos 5 graus em diversos municípios, até com geada em partes da metade sul e oeste. Para quarta-feira, o sol deve predominar na maior parte do estado. A previsão é que seja o melhor dia da semana, com tempo frio e seco. Mas, segundo o Metsul, podem acontecer geadas, principalmente ao amanhecer. A partir de quinta-feira, o tempo muda e a previsão é de aumento na nebulosidade e o tempo se instabiliza com chuvas em diversas regiões, principalmente entre a tarde e a noite, nas regiões centrais e do norte gaúcho. O vento sul que sopra no estado a partir da metade da semana até a próxima sexta-feira tende a agravar a situação das enchentes no Rio Grande do Sul, principalmente porque favorece a alta do Guaíba, na região de Porto Alegre, e da Lagoa dos Patos, na parte sul do estado, principalmente nas cidades de Pelotas e Rio Grande. Na sexta-feira segue a instabilidade. A previsão é de chuva principalmente na faixa central do estado, o que inclui a capital Porto Alegre, e pode chover forte, principalmente na região da Serra. É um número enorme de desabrigados e desalojados e que precisam deste apoio
E eu faço esse apelo para quem está bem em condições e puder fazer. Essa colaboração será muito importante nessa semana, uma semana em que a chuva diminui muito, mas por outro lado, vem o frio, chega intenso e vai maltratar quem já está passando aí por situações tão difíceis longe do seu lar, da sua residência. Muito triste. A seguir você vai ver que teve aumento na movimentação de cargas portuárias no primeiro trimestre de 2024. O BNews 19 horas volta daqui a pouquinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. As investigações da Polícia Federal contra crimes envolvendo contratos públicos no Porto de Paranaguá, no Paraná, continuam. Segundo a PF, o ex-superintendente Eduardo Requião teria recebido 3 milhões de reais em propina da empresa holandesa que venceu a licitação para realizar as obras de dragagem do porto em 2009, em um contrato com um valor total de 30 milhões de reais. Além disso, a conta suspeita, que os investigadores acreditam ser de Eduardo Requião, chegou a receber 5 milhões de reais até 2017. Na última quinta-feira, agentes da PF cumpriram 10 mandatos de busca e apreensão e outros 12 de sequestro de bens no Paraná e no Rio de Janeiro. Na casa de Eduardo Requião, os agentes encontraram $50 mil e 30 mil reais em dinheiro vivo. Também para essa mesma operação, a Justiça autorizou o bloqueio de contas bancárias e de aplicações financeiras dos investigados. A gente lembra que essa operação, que investiga os contratos públicos da antiga gestão do Porto de Paranaguá, foi deflagrada a partir de uma outra investigação, que teve início em 2021 e que apurava um esquema de pirâmide financeira e criptomoedas. Eduardo Requião, que é irmão do ex-governador do Paraná, Roberto Requião, comandou os portos de Paranaguá e Antonina entre 2003 e 2008. Vamos fazer um primeiro giro de notícias nesta segunda-feira, 13 de maio de 2024. O setor portuário do país teve crescimento de 5,2% nas movimentações durante o primeiro trimestre desse ano. Os dados são da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela movimentação de cargas de contêineres e granéis sólidos. Nos primeiros 3 meses desse ano, foram movimentadas quase 303 milhões de toneladas de cargas, 15 milhões a mais que no mesmo período de 2023. Os maiores aumentos foram de minério de ferro, com 14%,
e açúcar, que chegou a 83%. Já na movimentação de contêineres, como já mostramos aqui no BNews 19 horas, a alta foi de 20,3%. E os portos catarinenses tiveram crescimento acima da média nacional durante o primeiro trimestre. O aumento foi de 6,6%. Na movimentação de contêineres, foram 6,4 milhões de toneladas, com crescimento de 3,8% em relação ao primeiro trimestre de 2023. O setor foi responsável por 19,7% da movimentação nacional de contêineres. A Portunave movimentou 305 mil TEUs, enquanto Itapoá, 269 mil, e Imbituba, 16,7 mil. Santa Catarina é o segundo maior estado do país na movimentação de contêineres. O índice de alteração de escalas e atrasos de navios com café chegou a 80% no Porto de Santos durante o mês de abril, de acordo com dados do boletim Detention Zero, desenvolvido pelo Conselho dos Exportadores de Café e Elox Digital. 95 porta-contêineres embarcaram café pelo principal terminal exportador brasileiro durante o mês. Nos demais portos que embarcam café, os atrasos variaram entre 16% e 70%. De acordo com o Secafé, o maior prazo foi de 30 dias entre a abertura do primeiro até o último deadline. O Ministério dos Transportes recebe até 22 de junho sugestões por meio da consulta pública para os planos setoriais ferroviário e rodoviário. Qualquer pessoa pode participar. De acordo com o secretário executivo da pasta, Jorge Santoro, foram feitas mudanças na metodologia de recebimento das opiniões para aperfeiçoar técnica e estatisticamente as proposições públicas. O envio das sugestões pode ser feito por meio do endereço que está na tela. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, se encontrou com representantes de fundos de pensão e empresários canadenses em Toronto. Ele apresentou os projetos de infraestrutura do estado, principalmente os rodoviários e ferroviários, além do cenário macroeconômico atual do Paraná. Ele destacou as concessões rodoviárias, principalmente os lotes 3 e 6, que devem ser leiloados neste ano. Tem muito mais informação no portal bnews.com.br. Vamos para cá? O governo federal suspende a dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. Aqui você pode ler mais sobre as notícias que nós trouxemos aí no primeiro bloco. Tem notícia completa sobre o adiamento dos 6 terminais portuários que iam a leilão no dia 23. Tem também notícia do Porto de Salvador, na Bahia, que completa hoje 111 anos, com novidade, porque esse ano o Cais Baiano vai operar com um sistema de calado dinâmico, que permite a atracação de navios com um comprimento de até 366 metros. Tem muito mais? Acesse www.portalbnews.com.br. No próximo bloco, a gente vai trazer as informações sobre o Centro-Oeste Export, que acontece na próxima quinta e sexta-feira em Goiânia. É rapidinho. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável.
Comentários. Análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. A gente volta com mais um giro pelo Brasil para você começar a semana bem informado. A Polícia Federal prendeu em flagrante 6 jovens brasileiros que ingeriram cocaína e tentaram embarcar no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. 3 mulheres e 3 homens com idades entre 20 e 28 anos foram flagrados pelo sistema de raio-x do terminal. Eles foram levados para o hospital, onde expeliram até hoje de manhã 629 cápsulas. Eles vão permanecer no hospital até todas as cápsulas serem expelidas e depois serão levados para a cadeia e vão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. A AproSoja, Associação Brasileira dos Produtores de Soja, repudiou a forma como seus diretores foram tratados durante a audiência pública em Santarém, no Pará, na semana passada. Indígenas da aldeia Solimões passaram urucum no rosto dos representantes da entidade. O protesto foi por causa da construção da Ferrogrão, ferrovia que vai ligar o Mato Grosso aos portos do Arco Norte. A implantação está paralisada na Justiça, aguardando estudos do Ministério dos Transportes, já que passaria por terras indígenas. Os preços do milho apresentaram estabilidade no começo de maio. Os dados são do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. Na sexta-feira, um indicador baseado na região de Campinas, em São Paulo, tinha cotação média de R$ 58,88 a saca de 60 quilos, alta de 1,64% desde o início do mês. O estado de São Paulo e a capital bateram recorde na abertura de empresas em abril, com 32.411 e 15.119. É o melhor desempenho registrado desde 1998, quando teve início a série histórica. Em comparação a abril do ano passado, o aumento foi de 44,7% no território estadual e 47,3% na cidade de São Paulo. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, a marca foi alcançada por causa de um conjunto de ações do governo do estado, no estímulo à atividade empreendedora. Uma aeronave precisou fazer um pouso de emergência na Austrália nesta segunda-feira. O equipamento apresentou falhas ao se aproximar do aeroporto de Newcastle, em Nova Gales do Sul. O avião precisou circular pelo aeroporto por horas para queimar combustível antes de fazer o pouso forçado. 2 passageiros e o piloto estavam na aeronave e saíram sem ferimentos. As imagens mostram o avião se aproximando da pista sem o trem de pouso ativo, antes de tocar o chão e deslizar até parar. Essa semana tem Centro-Oeste Export, o Fórum Regional do Grupo Brasil Export, que começa na próxima quinta-feira em Goiânia e vai reunir as principais autoridades de infraestrutura e logística em uma das regiões que mais exportam no país. Goiânia vai ser a sede do próximo Fórum do Brasil Export. A cidade cresce a cada ano. O censo do IBGE de 2021 mostra que a capital de Goiás passou de 1,5 milhão de habitantes.
O Índice de Desenvolvimento Humano da cidade é o terceiro mais alto da região Centro-Oeste e a renda per capita é mais alta que a média nacional. Destaque também para a educação, classificada com um índice muito elevado. O estado de Goiás fechou 2023 com superávit de quase 20% na balança comercial e atingiu quase 9 bilhões de dólares. E o agronegócio, mais uma vez, manteve o protagonismo na balança comercial de Goiás. Carne, soja e milho foram responsáveis por quase 70% de todas as exportações do estado. E a China foi o principal cliente. Mais de 40% de tudo que saiu de Goiás para fora do país foi para o gigante asiático. Rio Verde foi responsável por 1/4 de toda a produção da exportação de Goiás. A virada de chave, o trancamento da Índia para exportação de açúcar trouxe muitos compradores para cá. Eu acho que a inovação na produção, o aumento da produção em si, então isso são fatores de contribuição para o desenvolvimento, né? O estado está inserido na região que é responsável por 70% da produção de soja e milho do país. O Brasil Central é o centro mundial do desenvolvimento da agricultura tropical sustentável, né? Ela vem numa pegada já muito mais atualizada, né? A agricultura aqui ela é recente, se a gente for avaliar bem, em torno de menos de 30 anos, uma agricultura ainda muito incipiente, e os cerrados, né, com a pesquisa de tecnologia, né, dos agricultores, nós hoje conquistamos níveis aí de produção e produtividade extremamente elevados, né, fazendo a diferença na balança comercial do Brasil. O Centro-Oeste teve crescimento de 8% nas aberturas de empresas de exportação no ano passado. Foi o segundo melhor desempenho do Brasil, mas para se desenvolver ainda mais, a região precisa de armazéns para estocar commodities e de novas ferrovias. O desenvolvimento também passa por uma sustentabilidade na produção, e esse eu considero um desafio. Quanto mais de que forma produzir, deixando o bioma do cerrado preservado, de que forma produzir mais sem devastação ou devastando menos. E penso que deve haver também uma educação contínua de toda a cadeia. Você, antes da porteira, não tem uma logística capaz de te ofertar, né, te disponibilizar insumos, materiais de acondicionamento, seja na etapa primária do agronegócio, como também na etapa industrial ou secundária, você começa a complicar o seu valor final, né? Entendemos que a logística, entre esses outros fatores que eu citei, deve ser nosso ponto principal de discussão e de convergência de esforços aí, para sempre focando na competitividade. Lembrando então, o Centro-Oeste Export acontece nas próximas quinta e sexta-feira, a partir das 9 da manhã. E claro que você vai acompanhar tudo ao vivo aqui pela TV BNews. Bom, a gente encerra essa edição parabenizando o Porto de Salvador pelos 111 anos. Em 13 de maio de 1913, o porto foi criado de maneira oficial com o nome Porto do Brasil. Um dos mais antigos do país, Salvador já recebia embarcações desde 1501. Hoje, o Porto de Salvador desempenha um papel decisivo para a economia baiana e para a brasileira, se destacando na movimentação de contêineres, carga geral, trigo, celulose, frutas, além, é claro, de ser um dos principais destinos das rotas de cruzeiros marítimos do litoral brasileiro. Amanhã tem mais, eu te espero às 7 da noite no YouTube e nos canais da Rede BNews. Boa noite e até amanhã.
BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.